Salve pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula 2 da semana número 7. E o assunto de hoje vai ser gráficos. Vamos trabalhar os diferentes tipos de gráfico que existem. Bora, vamos aprender. Assim como as tabelas, os gráficos desempenham um papel muito importante nas pesquisas estatísticas. Por quê? Porque eles ajudam a organizar os dados, facilitam a leitura, a visualização e inclusive a comparação, tá? Assim como na tabela também, os gráficos precisam de um título, precisam de dados, de uma fonte e algumas vezes de legenda, tá? Então um termo novo aí que vai aparecer, que é a legenda, que pode aparecer em vários tipos de gráfico. O primeiro gráfico que a gente vai estudar é o gráfico de colunas. Nesse gráfico de colunas, como o nome já diz, né, os dados ficam organizados através de colunas. Então a gente trabalha aqui com algumas colunas, certo? Colunas verticais. E esse gráfico de colunas, ele apresenta eixos, né? Todos os gráficos aqui, ó, de colunas vão apresentar dois eixos. No eixo vertical, a gente vai ter geralmente uma escala, né? Uma escala aqui numérica. Pode ser de 1 em 1, de uma unidade em uma unidade. Pode ser de 10 em 10, de 5 em 5. Então, geralmente tem uma escala numérica no eixo vertical. E no eixo horizontal, a gente vai ter as categorias, né? Aquilo que a gente vai estar pesquisando, as respostas da nossa variável. Bom, então não esqueça que sempre vai ter um título aqui, associando a variável da pesquisa estatística, né, com um gráfico. Tem que ter uma fonte também. E aqui estão os dados. Em alguns casos ocorre de ter uma legenda. Bom, lembra aquela atividade que nós fizemos na aula anterior, onde a professora fez uma pesquisa para saber o número de livros, jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos que os alunos tinham? Sim, né? Eu tenho certeza que vocês lembram. Eles tinham 102 livros, tinham 60 jogos de tabuleiro e 72 jogos eletrônicos. Veja aquela tabela, aquela pesquisa da professora num gráfico de colunas. Agora vamos falar do gráfico de barras, né? O gráfico de barras, ele se assemelha muito ao gráfico de colunas, né? Tem gente até que fala que é o mesmo nome, né? Só que barras verticais e horizontais. Mas enfim, para nós o gráfico de barras, ele vai ser composto por essas barrinhas aqui, ó, posicionados na horizontal, certo? Então a gente faz barras horizontais e aqui a gente tem um gráfico de barras. O gráfico de barras também possui dois eixos, tá? O eixo horizontal agora vai ser aquele eixo composto de uma escala numérica, tá? Vamos pegar uma escala aqui que vai de 5 em 5. E o eixo vertical vai ser aquele eixo responsável pelas categorias da variável que nós temos, certo? Pelas respostas, né? Então aqui vão ficar as categorias. Como assim as categorias, professor? Eu não estou entendendo. É assim, ó. Quando você faz uma pesquisa estatística, você não faz uma pergunta, por exemplo, qual a cor dos seus olhos? Então vão aparecer como respostas lá: azul, verde, castanho, preto. Então essas são as categorias, né? É aquilo que a gente chama de categorias, são as respostas da nossa variável. Bom, não esquecendo também que todo gráfico tem que ter um título. Então o gráfico de barras também tem um título. Tem que ter uma fonte, geralmente fica indicado aqui no finzinho, né? A fonte é quem fez esse gráfico, né? De onde vieram esses dados. E pode ser que tenha também uma legenda, né? Uma legenda assim de cores, onde a gente tem aqui os quadradinhos pintados, né, com cores. Principalmente se for uma tabela de dupla entrada, né? Uma tabela de dupla entrada geralmente vem acompanhada de uma legenda. Só tanto o gráfico de barras como o gráfico de colunas é muito fácil de fazer comparação nele. Por quê? Porque a coluna que tiver a maior altura, certo? Vai ser aquela categoria da variável que mais apareceu, né? A barra que tiver o maior comprimento vai ser aquela categoria que mais apareceu da variável, certo? Então aqui a gente consegue olhar
e identifica rapidamente qual é a cor de olhos que as pessoas mais têm, né, nessa pesquisa estatística. É a verde, né? É só olhar o comprimento da barra e está pronto. Bom, aquele mesmo problema, né, da professora que pesquisou a respeito dos livros, jogos eletrônicos e jogos de tabuleiro, vai aparecer aí na sua tela agora na forma de um gráfico de barras. Olhe com bastante atenção. O gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? Ele é um gráfico que utiliza um círculo para representar ali, né, as categorias da variável. Então, ele é muito útil, né, muito usado quando a gente quer trabalhar uma relação de proporcionalidade entre essas categorias. O que é proporcionalidade? Uma coisa é ser o dobro da outra, o triplo da outra, né? Então, para a gente trabalhar com gráfico de setores, a gente precisa fazer uso de setores circulares, né? Setores do círculo. Por exemplo, aqui eu tenho um setor circular. E aí é importante eu saber o ângulo desse setor circular, porque o ângulo do setor circular tem tudo a ver com a frequência relativa. Lembra lá da porcentagem? Sim, né? Então, por exemplo, se eu quiser um ângulo de 90 graus, se eu usar um ângulo de 90 graus, eu sei que eu vou estar usando aqui, ó, 25% da minha circunferência, né? Se a circunferência for 100%, né? Ela é 100%. Um quarto desse setor, dessa circunferência, corresponde a 25%. Então, o ângulo gráfico de setores, né, ele é muito usado para esse tipo de construção. Quando você gosta, né, e pretende fazer uma relação de proporcionalidade ali entre os setores. Tipo o que eu vou montar aqui, ó. A gente tem, por exemplo, que a parte azul é o dobro da parte roxa. Vamos supor que a parte azul fosse, sei lá, tivesse aqui 10% do gráfico, a parte roxa seria 5%, né? Então, esse é o gráfico de setores, ou gráfico de pizza. Não esqueça que ele sempre vai vir acompanhado de um título, de uma fonte, e nesse caso, mais do que nunca, é necessário uma legenda, né? Para cada setor circular ali, a gente vai ter uma categoria da nossa variável. Então, o setor vermelho, que é o maior dos setores, e vai indicar alguma coisa. O setor laranja, que é o setor que eu falei que era 25%, vai indicar outra. O setor azul vai indicar outra. E o setor roxo indica outra categoria. Sabe aquele exercício lá da professora, dos jogos de tabuleiro, dos jogos eletrônicos e dos livros? Estou ficando até cansado já de repetir isso. Ele vai aparecer aí na sua tela agora em forma de gráfico de setores. Analise com bastante atenção. Um gráfico de linhas, também conhecido como gráfico de segmentos. O que consiste esse gráfico, né? É um gráfico que tem seus conceitos básicos aí no conceito de sistema de coordenadas cartesianas. Geralmente ele trabalha duas variáveis ao mesmo tempo. E aí uma das variáveis vai ficar no eixo vertical, né? Que é possivelmente uma variável numérica, né? Uma variável numérica, então aqui vou ter uma escala. E no eixo horizontal a gente tem uma variável categórica, né? Onde a gente tem aqui variáveis nominais ou ordinárias. Por exemplo, vamos colocar aqui primeira hora do dia, segunda hora do dia, terceira hora do dia, quarta hora do dia. Tá? E aqui a gente vai marcando as temperaturas. As temperaturas no decorrer do tempo. Então a gente tem ali, ó, duas variáveis, né? Tempo e temperatura. Então, no decorrer do tempo, a gente foi marcando aqui, ó. A primeira hora do dia estava 20 graus Celsius, na segunda hora do dia estava 30, na terceira hora do dia estava 10, depois subiu para 20 de novo. Então, percebam que as variáveis, elas estão mudando de acordo com o passar do tempo, né? Enquanto o tempo está passando, a temperatura também está modificando. Então, esse gráfico de linhas ou de segmento, ele é muito usado para essa ideia de algo contínuo, né?
com o decorrer do tempo vai sendo modificado. Aquele exemplo dos livros, jogos de tabuleiro e jogos eletrônicos não tem como ser representado em um gráfico de linhas, porque ali não está mudando no decorrer do tempo, né? Aqui a temperatura ela vai mudando, né? Então a gente consegue ver, ó, as elevações e as quedas, né, da temperatura. A gente percebe que da primeira para a segunda hora a temperatura aumenta, da segunda para a terceira diminui, depois aumenta de novo. Se eu colocar uma quinta hora aqui, pode aumentar de novo, tá? E assim por diante. Então a gente usa muito esse gráfico de linhas para esse tipo de comportamento, né, de duas variáveis. Com o passar do tempo, uma das variáveis vai mudando, então a gente trabalha essa linha contínua aqui para mostrar, né, essas mudanças, as elevações e as quedas que aconteceram. Os gráficos de pesquisas com a intenção de votos, né, de um candidato, geralmente ele é trabalhado dessa maneira, né? Você tem lá no mês tal, qual era o percentual das intenções de voto do candidato, por exemplo, mês de junho, aí mês de julho, mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro, tá? E a intenção de voto dos candidatos, ela vai ali transcorrendo, vai percorrendo uma linha, né? Uma linha ao longo do tempo, tá? Vou colocar na sua tela exatamente isso, um exemplo onde você tem a intenção de votos para um candidato no síndico de um prédio, tá? Analise ele com bastante atenção. Opa, estava esquecendo de falar. O gráfico de linhas também tem título, fonte, os dados dele, né? E se for necessário, uma legenda. E o último tipo de gráfico que nós vamos estudar são os pictogramas. Os pictogramas é um tipo de gráfico que utiliza imagens relacionadas ao contexto da pesquisa estatística, certo? E essas imagens, elas precisam ser proporcionais aos valores obtidos na nossa pesquisa. Vamos dar um exemplo, ó. Lembra que nós falamos lá dos livros, tabuleiros, tabuleiros, jogos de tabuleiros e jogos eletrônicos? Por exemplo, eu posso representar, através de um pictograma, esses dados daquela pesquisa da professora. Nós sabíamos, por exemplo, que os jogos, vou colocar aqui, ó, os jogos de tabuleiro, tinham 60 pessoas, né, que eram 60 jogos de tabuleiro. E aí eu posso estar representando por pessoas. Então eu vou colocar aqui, ó, 6 pessoas, né? Foi feita uma pesquisa, né? Essa pesquisa envolvia pessoas, alunos da turma lá da professora, e eu faço uma legenda aqui embaixo dizendo assim, ó, nesse pictograma, cada pessoinha equivale a 10 livros, 10 jogos de tabuleiro. Equivale a 10, né? Cada pessoa vale 10, tá? Então a gente olha no pictograma, a gente vê que são 6 pessoinhas e cada pessoa equivale a 10, então a gente conclui que são 60 jogos de tabuleiro. Já lá nos jogos eletrônicos, nós tínhamos lá que eram 72 pessoas, né? 72 jogos eletrônicos. Então, na hora de fazer as pessoas, eu não vou poder fazer só 7 pessoas, porque 7 pessoas corresponde a 70, né? Não posso fazer 8 pessoas, porque 8 pessoas vão dar 80. Então eu teria que fazer o que para representar 72? A oitava pessoa que eu iria desenhar, porque aqui eu já desenhei 7 e já daria 70. A oitava pessoa eu vou fazer só uma parte dela. Faz só um pedacinho dela, entendeu? Fica assim, né? É como se fosse uma fração da outra pessoa. Vou dar um outro exemplo, ó. Eu quero falar a respeito do total de árvores derrubadas nesse ano. Sei lá, fizeram uma pesquisa e conseguiram fazer um levantamento do total de árvores derrubadas no ano. Então, se eu vou fazer um pictograma e o contexto da minha pesquisa é o número de árvores derrubadas, então eu posso fazer como legenda, né? Usar como legenda uma árvore. Sei lá, uma árvore corresponde a 1000
árvores, né? O desenho de uma árvore corresponde a 1000 árvores. Aí eu fui lá, no mês de janeiro. Mês de janeiro vai aparecer assim, ó, o desenho de 2 árvores. Você conclui que no mês de janeiro foram derrubadas 2000 árvores. Mês de fevereiro. Bom, no mês de fevereiro tem 3 árvores. Então você conclui que no mês de fevereiro foram derrubadas 3.000 árvores. Chegou no mês de março. Olha só o mês de março. O mês de março vai estar assim, ó. Vou cortar aqui no meio e vou apagar. Pronto. O que a gente conclui aqui? Que são aproximadamente 2.500 árvores, né? 1.000, 2.000, mais metade da outra, então 2.500 árvores. Essa é a ideia de um pictograma, gente. Eu vou fazer uma pesquisa estatística que fala de futebol. Posso usar a bola de futebol como imagem, né? Para representar o meu gráfico. Vou falar das tartarugas marinhas, então eu uso como imagem uma tartaruga marinha. Ok? Deu para entender a ideia? Vou falar das casas, né? Vou falar de casas. As casas que a prefeitura vai construir aí, o novo prefeito vai construir. Então eu posso fazer como uso de imagem uma casa, tá? Sem sombra de dúvidas, pictograma é disparado aí o gráfico que mais circula nas redes sociais. Podem começar a observar, a hora que você vê um gráfico, começa a olhar com atenção e você vai perceber que os pictogramas são os que mais aparecem. Porque é uma leitura intuitiva, a pessoa gosta de olhar para imagens, né? Visualmente chama muito mais atenção. Gente, essa foi a nossa segunda aula da semana, espero que tenham gostado. Vou deixar a tarefa no final do vídeo, as respostas dos exercícios de tarefa também. E é isso aí, quinta-feira a gente tem live, qualquer dúvida deixa anotado na apostila, quinta-feira nós tentamos esclarecer essa dúvida. Um grande beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira.